Olá, amigos e amigas. Eu sou Luciana Costa. Maria Esteves e eu vamos responder a mais uma pergunta. Lembrando que sempre nos preparamos espiritualmente para responder todas as perguntas que nos enviam. Eis a pergunta: é possível retardar a progressão do Alzheimer através do espiritismo? Se sim, de que maneira? As doenças, de um modo geral, elas começam no espírito, através dos pensamentos, através dos sentimentos, que mal orientados vão repercutir e reverberar no espírito, no corpo físico. Então, todas as doenças, quando elas não são de origem kármica, isto é, de outras encarnações passadas, que a pessoa precisa ou escolhe aquele tipo de doença para se aprimorar, ela é praticamente fabricada pela, pelo espírito, pela cabeça da pessoa, pelos maus pensamentos, atraindo obsessores, é, é, também tendo sentimentos negativos que vão envenenar o corpo físico através daqueles sentimentos negativos, aquelas influências espirituais negativas, de forma que qualquer doença pode ser minorada ou até nem acontecer se a pessoa tiver alerta para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para a convivência entre as pessoas. É preciso que a pessoa se exercite perdoando a si próprio e perdoando o seu semelhante, que não raras vezes pessoas que são muito exigentes com os seus semelhantes, às vezes também são exigentes consigo próprio. E isso não é um sentimento positivo para o corpo físico. Então, a pergunta que a amiga fez foi se era possível, através do espiritismo, do uso do conhecimento espiritual, a pessoa diminuir ou minorizar uma doença. E eu digo que sim, realmente a pessoa pode ter um karma de ter aquela doença, mas se conduz dentro daquela encarnação de maneira tão eficaz, de maneira tão correta, que ela vai minorando ou até afastando aquela doença do seu corpo físico, porque ela não envenena com pensamentos ruins, ela com comportamentos negativos, ela sabe que ela é um ser humano e é falível, então ela se perdoa e perdoa o seu semelhante também. Então, através desses sentimentos, desses pensamentos espiritualizados, as pessoas podem gozar de uma saúde plena
e não desenvolver uma doença ruim. É o que eu tenho a dizer. Muito bem, Maria. Bom, a minha resposta é sim, é possível. Mas o espírito necessita de verdade de mudar, querer mudar os padrões vibratórios que o levaram a, a determinado estágio dessa doença ou até de qualquer outra doença. Mas nós vamos falar aqui do Alzheimer, porque a pergunta foi relacionada ao Alzheimer. Tudo se origina nos pensamentos. E pensamento é faca de dois gumes. Corta para os dois lados. Se você vibra positivamente, certamente você entrará em ação vibratória com diversas correntes positivas que se ajudam entre si, que se fortalecem entre si. Você receberá dessas correntes, por vibrar positivamente, influências, eflúvios, vibrações, luzes, ou seja, tudo positivo. Ou seja, você vai se conectar ao astral superior, aos espíritos de luz. O que a gente pode esperar dos espíritos de luz? Saúde. Saúde física e saúde espiritual. Agora, se você usa o seu livre-arbítrio para pensar e fazer coisas negativas, qual corrente que você vai se associar? As correntes do astral inferior. E no astral inferior, meus amigos, existe de tudo. De tudo que é ruim. Inclusive, cientistas, obsessores mesmo, espíritos obsessores, especializados em criar doenças, em criar obsessões, os mais variados tipos de miasmas. Então, a partir do momento que você vibra negativamente, você se conecta a essas correntes e atrai para si tudo de ruim, de acordo com o nível da vibração negativa que você emitiu. Eu estava conversando com a Maria Esteves quando a gente recebeu essa pergunta. Não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, porque o Alzheimer, ele não é uma doença que ele tem uma origem padronizada. Por exemplo, se A tem Alzheimer por causa de X situação, e B também por causa de X situação, e C também, não. A porque A foi ruim, B foi ruim, C foi... Não. Eu, desde os meus 9 anos de idade, eu nem sabia que aquilo era Alzheimer. E eu conheci uma pessoa próxima da minha família
que teve essa doença. E é uma doença degenerativa. Ela exige dos familiares muito amor, muito carinho, muita paciência, muita tolerância. Aquele verdadeiro amor incondicional, o amor espiritual. Porque a pessoa que adquire essa doença, ela simplesmente vai perdendo toda a memória, toda a referência dela. Até as questões físicas, até como se alimentar, ela esquece. Como que se faz? E é muito triste. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a pessoa que adquire essa doença, não é que a pessoa foi ruim. Porque as 3 pessoas, desde os meus 9 anos de idade, 2 já desencarnaram, e uma está encarnada, que tiveram essa doença, foram pessoas ruins. Você pode perguntar assim, Luciana, alguma dessas pessoas tem consequência de algum débito, coisas do passado, desde causa e efeito, de outras encarnações? Sim, pode. Pode. Elas, mas não foi o caso. Pode existir, mas não foi o caso delas. Então, existe uma predisposição genética? Pode existir? Claro que pode existir, mas o fato também de existir a predisposição genética não significa, como até a Maria Esteves falou, com outras palavras, que o espírito ele vai passar por aquilo. Porque ele pode ter até aquela predisposição genética e, de repente, está tendo no planejamento astral dele ele precisar passar se caso haja isto ou aquilo. Mas se ele superar as próprias expectativas, se ele vibrar positivamente, se colocar na corrente do bem, seguir um planejamento astral, ir ali na linha reta, não acumular lixo mental, não ficar com raiva por qualquer coisa, não criar expectativas em cima das pessoas, viver a sua própria realidade, aceitar o outro como ele é. Esse espírito, mesmo tendo essa predisposição e tendo a grande possibilidade de passar por essa experiência do Alzheimer, ele pode vir a não desenvolver a doença. Porque ele escolheu um caminho que ele viveu e está vivendo a experiência necessária para o desenvolvimento do seu espírito, sem necessitar passar por aquele sofrimento. Ele se autossuperou. E existe a autossuperação. Existe. O caso que até me emociona um pouco é o último caso, de 2016, quando eu olhei para uma pessoa muito querida e eu disse para ela, se você não se cuidar, você vai desenvolver o Alzheimer. Porque você é um médium. Você já cuidou dos seus parentes, você já orientou todo mundo, mas agora está na hora de você cuidar de você. Vai fazer exercícios físicos, vai viajar com seus filhos, que já estão criados. Vai cuidar da sua mente, vai ver a natureza, vai ver os animais.
Cuida mais de você. Para de ficar querendo resolver problema das pessoas. Para de caçar problemas para você resolver. Não é só porque você tem mediunidade, que você é médium, e toda hora você tem que estar resolvendo um problema de A, B ou C. Deixa que agora, naturalmente, se alguém precisar da sua ajuda, os amigos astrais vão levar essa pessoa, vão trazer essa pessoa até você. Desde 2016, eu fiquei avisando isso a essa pessoa. E ela não fez. Ela não fez o que eu pedi para ela. Eu conversei com os filhos dela, com a filha principalmente, e eles são espiritualistas. Até a filha dela falou: mãe, por favor, mãe, vamos cuidar de você. Mas aquela crença limitante que às vezes a gente tem, de achar que a gente não é capaz de se autossuperar, da gente ter uma qualidade de vida, que a gente nasceu para viver uma vida e tem que morrer vivendo aquela vida. Essas crenças limitantes é que nos autodestroem. E eu falei com ela: minha amiga, se você não dá um tempo para você, você vai ser pega pela cabeça. E ela fez tudo o contrário. Nessa, o astral inferior começa a se aproveitar, ainda mais que eu estou contando o caso de um médium. E pronto. Começou a esquecer aqui e ali. Quando ela começou a perceber que ela estava esquecendo, não está em grande estágio ainda, porque tanto eu quanto os filhos estamos irradiando, ela está tomando as águas fluidificadas, a coisa está sendo controlada, na realidade, mais porque nós estamos cuidando, nós estamos irradiando. Mas se nós deixássemos só um momento. Se nós deixássemos por conta dela, ela já estaria no alto estágio, a gente nem sabe se ela estaria viva. É uma pessoa que cuidou de muita gente. E ao cuidar de muita gente, principalmente sendo médium, captou muitas vibrações. E nós, independente de sermos médios ou não, na verdade somos todos médios, mas há uns que têm mais faculdades mediúnicas que outros. Todos nós estamos o tempo todo vibrando sentimentos, pensamentos. Estamos o tempo todo emitindo e também recebendo. E nós temos que aprender a filtrar as coisas. Ajudar sem se prejudicar. Ajudar as pessoas, mas ter a nossa vida. A nossa vida. Ajudar sem mergulhar no problema do outro. Porque se você ajuda o outro, mas você não se ajuda, em determinado momento, você, ao estender a mão para o outro, em vez de você puxar, você pode ser puxado. Porque você não sabe filtrar. Então, esse caso que eu estou contando, ele poderia ser evitado se essa pessoa, se essa senhora, ela tivesse naquele momento que era para ela cuidar da vida dela, ela tivesse parado e cuidado da saúde, ido ao médico,
feito exercícios físicos, entrado em contato com a natureza, mudasse o padrão vibratório, não ficasse preocupada, porque eu eu aconselhei fulano e fulano fez tudo errado e agora tá nessa situação. Aí pronto. Quando começam essas cobranças, começa a entrar em contato vibratório com o ambiente da outra pessoa, e a outra pessoa não está bem, e tudo é puxado. Então, o Alzheimer, ele não pode se falar assim, que é uma doença padronizada, acontece da mesma forma com todo mundo. Não se pode falar isso. E existiu um senhor que eu conheci, eu tive a oportunidade de estar com ele, que foi um grande espiritualista. Eu e um amigo meu fomos à casa desse senhor, e esse senhor já estava num estágio de Alzheimer um pouco mais avançado. E nós fomos, inclusive, até conversar com a esposa dele. Quando chegamos lá, aí ficamos eu, meu amigo e a esposa dele conversando, e ele estava dormindo. De repente, ele levantou. Ele se levantou e foi até a sala onde estávamos conversando, olhou para mim, para o meu amigo, olhou para a esposa e disse para a esposa assim: cadê meu café da manhã? Aí ela falou assim: fulano, tá aqui, eu já preparei tudo. Realmente, ela tinha pedido para a secretária preparar tudo. Já tava, o café dele estava tudo prontinho. Aí ela falou assim para o marido dela, que tinha um Alzheimer: fulano, você lembra desse nosso amigo, que no caso era um amigo, meu amigo. Você lembra desse nosso amigo? Ele olhou e disse assim, fixamente: lembro, é fulano de tal. Falou o nome. E aí eu até então estava sentada. E eu vi como uma luz se abriu em torno da mente dele, que até então estava um pouco escurecida. E aí eu me levantei porque ela queria me apresentar a ele. Sendo que a gente até se conhecia, mas eu era mais criança. Aí ele falou, a senhora, esposa dele, falou para ele assim: fulano, essa daqui é a Luciana e ela é médium. Meus amigos, ele como um grande espiritualista, quando ele ouviu a palavra médium, ele olhou para mim, aquela luz que estava em torno da cabeça dele, ela se clareou, ela se diafanizou de uma forma que ele olhou para mim de uma forma tão penetrante, mas tão penetrante, que eu consegui ver o quanto aquele espírito era evoluído, muito evoluído. E ele disse assim para mim: médium? Tão novinha, porque eu estava no início da casa dos meus 20 e poucos anos. Médium? Tão novinha? Aí eu falei: sim. Eu comecei com os meus 19, 20 anos. Ele fixamente, com os olhos vibrantes de um espírito realmente esclarecido, e nem parecia que tinha aquela doença naquele estágio. Ele virou para mim e disse assim: respeite sempre o astral superior. Eu falei: sim.
mas eu respeito o astral superior. Aí ele fez assim com o dedo. Respeita o astral superior. Maria, eu estou respeitando o astral superior até hoje. Ah, é, temos que fazer isso, né? Até Temos hoje. que fazer até isso. Aliás, estou achando esse seu relato muito emocionante. Pois é. Fiquei Não, comovida de escutar, porque realmente é comovente. É uma doença que, se ela chega até o fim, ela realmente ela comove mesmo as pessoas. Principalmente quando você tem íntima relação com aquela pessoa, assim, de amizade, de carinho, de amor. É muito difícil para os circundantes, não só para a pessoa, mas para aqueles que estão na família, para aqueles que são amigos, que sabem da história daquela pessoa e ver ela naquela situação. Porque o Alzheimer ela é uma doença neurológica, ela não é uma doença mental, ela é uma doença neurológica. O cérebro vai, isso daí eu me lembro que um médico falou para mim, o cérebro vai se apagando como se você estivesse fechando cada luzinha do seu cérebro e começa de trás para frente. Aliás, de frente para trás. Você vai se esquecendo a memória mais perto, e vai indo para trás, até você chegar à infância. Que eles se lembram muito da infância. pois é. Então, assim, para terminar o relato desse senhor, eu estou respeitando o astral superior até hoje. E daquele dia em diante, eu fiquei me perguntando por que o espírito, com tanta luz, com tanto esclarecimento, o espírito superior estava passando por aqui? Qual a necessidade, qual a experiência que ele precisava passar? Claro que os que estão ao redor, os filhos, a esposa, os parentes, passam também pela experiência, passam, mas eu queria saber o porquê, que tipo de experiência ele tiraria daquilo. E aí, eu só tive a resposta quando ele desencarnou. Isso depois de alguns meses dele desencarnado, ele me disse assim, quando ele me contou realmente a história. Mas eu só vou dizer em relação a Alzheimer aqui, que é o que interessa. Ele falou assim, Luciana, minha amiga, confiar demais, confiar, acreditar e depois se decepcionar. Acreditar que todo mundo está fazendo certo. Delegar funções acreditando que aquelas pessoas são como nós, são verdadeiras, são honestas, são cumpridoras dos seus deveres como nós. E, de repente, quando chega a verdade, ela vem de uma forma tão forte que o espírito não aguenta. Então, é melhor vir o véu do esquecimento. Que o véu do esquecimento amenize aquela dor, aquele sofrimento, porque não se tem para onde correr. Se tinha para onde correr.
a dor foi tão grande que eu fui apagando aos poucos. Aí eu entendi. Aí eu entendi. Aquilo foi uma explicação realmente, para mim, plausível. Porque quando aquele homem encarnado ainda, mesmo com aquela doença, mas quando eu vi aquela luz diafanizada, aquele olho de um espírito superior dizendo para mim, respeite o astral superior. Aquilo ali não era uma pessoa que estava doente. E depois que ele disse isso, o véu voltou, os olhos, Maria, meus amigos, é como se tivesse entrado, é como se ele tivesse entrado de novo no mundo paralelo. E aí ele vira para a esposa e diz assim: cadê meu café? Ele repete as mesmas coisas. Então, desculpa ter essa resposta ter ficado um pouco longa. Eu peço desculpa também aos amigos pela minha emoção, mas é difícil não se emocionar, principalmente quando você gosta das pessoas, principalmente um caso que a gente está lutando muito, né, com as forças superiores, com os médicos astrais, a gente está conseguindo ter um progresso, mas precisa vir da pessoa também, a pessoa precisa querer quebrar crenças limitantes, precisa querer melhorar, vencer algumas coisas. Então, minha amiga, sim, é possível. É possível, não só com Alzheimer, não, mas com muitas outras doenças. O que o espírito precisar passar, ele vai passar, mas ele pode amenizar muita coisa e existem situações que ele pode até não passar por ele se auto-superar. Então, sim, através de bons pensamentos, bons sentimentos, hábitos alimentares saudáveis, hábitos físicos saudáveis, cuidar da saúde física e cuidar da saúde espiritual, porque tem pessoas que só ficam, às vezes, só no espiritual, mas o veículo físico, ele é importante. Como é que você vai viver a sua encarnação aqui, a sua experiência, se você não cuida do seu físico, se você não faz exercícios físicos? Claro, se você não tiver nenhum impedimento para isso, mas talvez procure uma outra forma de ter uma vida saudável, mas é preciso cuidar do físico, não só do espiritual, tem que cuidar dos dois, é um conjunto. Então, a minha resposta é sim, é possível. Quer falar alguma coisa, Maria? Não, você já falou tudo e muito bem falado, e nada mais tenho a acrescentar, a não ser que um grande abraço para a nossa amiga que nos fez essa pergunta, que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque, como disse a Luciana, não existe padrão para essa doença. Cada um tem de uma forma. Tá bom. Meus amigos, muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada por ter mandado essa pergunta. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos.